Bem, hoje o tema se refere a instinto e, e vida. É assim, é, eu geralmente inicio o diálogo quando alguém faz algum questionamento sobre a questão dos peixes no aquário ou sobre a questão do vegetarianismo. É, esse diálogo é muito importante, principalmente para entender o que o ser humano, qual a relação qual a diferença entre o ser humano e os animais. Por exemplo, boa parte das pessoas que aderem ao vegetarianismo, elas pegam e humanizam os animais, transformam eles em seres de consciência e que uh, seres de consciência e que possuem um sentimento tangível, assim como o ser humano. Porém, isso não é verdade. Bem, para exemplificar isso, geralmente eu utilizo o seguinte texto: a questão do instinto. Os animais eles são compostos inteiramente por instinto. O ser humano ele é composto por instinto e consciência. Por quê? O passarinho nasce, ele come, ele voa, ele cresce, se desenvolve todo o ciclo vital do pássaro, assim como de qualquer outro animal, é, é feito sem que ninguém chegue lá e diga, ó, oh, você faz assim. Esse tipo de informação que eu considero, o que eu estou colocando no texto como instinto, o que você nasce com ele. Aí no caso, o pássaro, ele nasce com o instinto e o instinto é suficiente para ele viver a vida inteira dele, para ele cumprir o ciclo vital. Assim como o instinto é o necessário para o gato, o instinto é suficiente para o gato, o instinto é suficiente para o sapo, o instinto é suficiente para o cachorro e para qualquer outro animal. Para qualquer outro animal. Já para o ser humano é diferente. Se o ser humano dependesse apenas do seu instinto, ele não duraria um mês. Mas para compensar isso, o que é que acontece? O ser humano ele tem uma consciência, um aprendizado. Ele agrega conteúdo ao seu instinto. No caso, o instinto inicial do ser humano é o bebê. Ele pega e mama. Pronto, parou aí. Ah, Solte o bebê depois disso que ele não sobreviverá sozinho. Ele não aprenderá a andar sozinho. Ele não vai conseguir. Se ele não consegue andar, não vai conseguir nem se reproduzir, nem chegar nem às etapas iniciais da, da evolução do ciclo vital. Quer dizer, o ser humano, o instinto não basta. Por isso, nós precisamos criar uma coisa chamada identidade. Essa identidade é construída e nos torna únicos, dependentes do instinto, mas como o ser humano ele viveu, ele nasceu dentro de um instinto, de uma espécie que era basicamente feita de instinto, e faz pouco tempo que a gente saiu da floresta, saiu da mata, saiu dos primórdios, saiu de onde desse ambiente selvagem, uh, ele ainda é muito dependente dos instintos. Quando o homem vê uma mulher, ele segue seus instintos. Uh, Quando você está com fome, você segue seus instintos. Quer dizer, quando somos impostos a situações extremas, a situações que são cruciais para a sobrevivência da espécie, não simplesmente do ser humano, porque o ser humano pensa só em si, mas age de uma forma global. Ele não vê o reflexo global da atitude, mas toma uma atitude global. Eu acho que eu discuti esse tema em ideologia de grupo, um outro vídeo. Então, quando você coloca um peixinho dentro do aquário, lá dentro ele
todo o instinto dele, toda a função vital dele será desempenhada. Você não está aprendendo, você não está privando ele de nada. Quando você prende um pássaro numa gaiola, sim. É isso que eu estou dizendo para os ecologistas de plantão. Então, que conclusão chegamos? O ser humano é um animal que não depende inteiramente dos instintos, mas que é influenciado diretamente por ele. E os animais são seres que dependem exclusivamente do instinto. Não tem nenhuma consciência extra. E por isso não são considerados em determinado tipo de avaliação. Solta uma bomba no Japão, tantas mortes. Ninguém se preocupa com quantos animais morreram. Mas, porém, isso é relevante sim. Porque nós fazemos parte da Gaia, o ciclo da Terra. Tá? E cada animal é um conjunto, faz parte de um conjunto que cria um fluxo vital no nosso planeta e por isso é necessário. A gente diz, as rãs lá na Tailândia estão morrendo por conta do aquecimento global. Isso vai causar um desequilíbrio. E o pior é que toda a matriz da natureza, da qual nós dependemos, é influenciada por cada pauzinho. Eu geralmente, para quem não conhece, eu geralmente utilizo nos meus diálogos aquele jogo de pauzinhos, deixa os palitos, derruba todos os palitos e pega a vareta, cata a vareta, acho que esse é o nome que as pessoas geralmente utilizam. Você não sabe o que vai acontecer quando você mexe cada pauzinho daquele, mas um influencia no outro, lá do outro lado. É uma coisa muito complexa, de infinitas variáveis. Mexer no ecossistema, transformá-lo, distorcê-lo, causa resultados inesperados. E o pior é que a maior parte dos resultados inesperados não são bons. Então vai aí, esse é meu conceito sobre a questão do ser humano e instinto. Quem não gostar, por favor, comente.